Olá, muito bom dia! Hoje no TPM tem brigadeiro. Nós vamos falar sobre espumantes e vinhos. E ainda a Bárbara Corsetti fala sobre o comportamento antissocial dos adolescentes. Fica comigo porque o TPM de hoje começa agora. Para falar sobre vinhos e espumantes, é com grande prazer que eu começo o programa de hoje. Eu recebo aqui no estúdio o sommelier, o Vinícius de Miranda Santiago, da Vinícola Saltão. Tudo bem? Tudo jóia. Seja bem-vindo. O nome já é chique, né? Sommelier. Acertei? Sommelier, tá certo. Vou começar falando sobre os espumantes, né? Muita gente confunde o espumante com a champanhe, né? Qual a diferença entre eles? É a mesma bebida? É essencialmente a mesma bebida, mas vale lembrar sempre que champanhe é uma marca. Então, champanhe é o espumante feito na região de Champagne, na França. Então, é só lembrar que a Champagne, na França, é a região, o champanhe é o vinho espumante feito lá, e no Brasil, como nós não temos a mesma região, o clima é diferente, o solo é diferente, a gente chama os nossos espumantes aqui só pelo nome de espumante, não tem a marca champanhe. Então, aquela história de dizer assim, não, tô tomando uma bebida mais chique, o meu é champanhe, o teu é espumante, como se a bebida, né, o espumante com melhor qualidade fosse denominado de champanhe. É errado, então. É errado. Champanhe é uma marca. Então, se a pessoa está falando, tô tomando um champanhe, é uma bebida francesa feita na região de Champagne. Pode ser, na Alemanha, por exemplo, eles chamam de Sekt, na Espanha, de Cava, na África do Sul, de Cap Classique. No Brasil, são espumantes e a bebida é a mesma. Champanhe a gente sempre lembra de comemoração, né? Formaturas, casamentos, algum brinde, né? Necessariamente eu preciso tomar nessas ocasiões de festividade ou isso está mudando? Isso está mudando. Napoleão dizia que nas vitórias a gente merece, nas derrotas a gente precisa. Então todo dia a gente está ganhando ou perdendo alguma coisa, todo dia a gente tem chance para beber uma garrafa de espumante. O importante é não ter muito mistério na hora de celebrar com espumante. Ter a garrafa gelada, abrir e comemorar as vitórias pequenas do dia a dia. Hoje, por exemplo, é um dia ótimo para tomar uma espumante. Tem uma temperatura ideal, tu falaste aí gelado, né? Mas sempre quando a gente fala de vinho, de champanhe, tem sempre aquela temperatura que é ideal, né? Não pode estar muito gelado, né? Nem pouco gelado também. Como que eu devo gelar ele, né? Para não perder o sabor? O ideal é, tendo uma garrafa em casa para tomar logo, é deixar na geladeira. E se quiser mais gelado do que isso, tirar uns 15 minutinhos antes e colocar no congelador ou no freezer. É importante não armazenar no congelador nem no freezer, porque congela a rolha da espumante e depois para abrir fica bem complicado. Mas para gelar, geladeira e depois congelador ou freezer, o ideal é servir sempre entre 2 e 8 graus. Essa temperatura de servir um espumante, um vinho frisante ou um vinho branco jovem, também essa é a temperatura. E aquela história de sacudir a champanhe, né? Os pilotos de Fórmula 1 fazem muito isso. Sacode! Né? A gente sabe que o champanhe ideal tem que ser frisante, né? Tem que ter gás. E não perde o gás, e não perde o sabor, não é errado sacudir o champanhe? Se você vai comemorar em casa... Olha, espumante. Exato, não tem problema. Em casa, por exemplo, não é errado você agitar a primeira garrafa e estourar para comemorar alguma coisa. O filho passou na faculdade, foi pedido em casamento... Agita a garrafa, estoura, toma banho de espumante como na Fórmula 1. A segunda garrafa, abre normal, sem perder gás. Não tem problema estourar uma garrafa. Estourar todas as garrafas é perder gás, é perder qualidade no líquido que você vai beber. Mas para comemorar não tem muito problema. Diferença entre o espumante e o vinho, né? A gente sabe que são processos parecidos, mas tem certas diferenças, né? Basicamente, qual a diferença é essa? Essencialmente é o gás carbônico. O vinho, que a gente chama de tranquilo, não tem gás carbônico, então ele é só o vinho na garrafa. O espumante tem gás, tem bastante pressão. Esse gás tem que ser colocado naturalmente no espumante, é um processo que a gente faz na vinícola. E esse gás é o que vai dar as borbulhas, que na taça a gente chama de perlágio, porque eles formam como se fosse um colarzinho de pérola subindo na taça. Então essa é a diferença, é a quantidade de gás. Espumante, muito gás, vinho, gás nenhum. Vinho, eu sei porque eu gosto de vinho, né? A gente deixa geralmente respirando, né? Por exemplo, abre a garrafa, deixa um tempo ali, depois de um tempo é que bebe. Na champanhe, isso nem pensar, espumante não pode? Não precisa, na verdade, porque o espumante ele vai perder gás. Então o ideal, o espumante abriu, serviu e já bebe. O vinho, o ideal é você abrir, colocar num decanter, aquela jarra para vinho, ou usar um aerador para ele aerar um pouquinho mais rápido e beber logo em seguida. Também não é obrigatório aerar, mas é recomendável.
como eu escolho, por exemplo, eu não entendo nada, digamos assim, né? Não entendo nada de espumante, só sei que é bom, né? Como que eu escolho uma espumante, né? Vou lá comprar, chego numa adega em algum local, né? Ou no supermercado, né? Ou numa loja especializada e vejo ali Brut, né? Tem também Moscatel. O que é isso? Quais são as diferenças? O que significa isso? Então vamos lá, os espumantes eles se categorizam pelo teor de açúcar. Então nós temos os 3 mais comuns são o Brut, o demi-sec ou meio doce e o Moscatel, que é o doce. Então esses 3 tipos vai do paladar de cada um. Então quem prefere uma espumante mais seca vai procurar uma Brut, uma Extra Brut. Brut é como se fosse um cabernet do vinho ou não tem nada a ver? Não necessariamente. É o teor de açúcar. Ele é mais seco. Ele é seco, ele não tem doçura. O pessoal confunde com amargor. Nem toda espumante Brut é amarga, ela só é seca, não tem açúcar. Então uma Brut vai ter até 15 gramas de açúcar por litro. Mais seca que essa tem uma que é a Extra Brut, que é bem seca. É para quem gosta dela mesmo. Depois tem a demi-sec, que é meio doce, ela é levemente adocicada. E tem as doces. A doce mais comum no Brasil é a Moscatel. Toda Moscatel é doce. Geralmente as mulheres devem preferir essas, né? Ou também. Para quem gosta de uma sobremesa, algo mais doce, geralmente se usa muito em festas para fazer o brinde, geralmente se usa a doce, que é a Moscatel. Mas, por exemplo, se eu for tomar o vinho não, o espumante, né, junto ali com algum bolo, por exemplo, né, comemorando, aí eu devo evitar que é muito doce e preferir uma mais seca, até para não ficar muito doce, né? Por exemplo, um bolo com uma Moscatel já fica pesado. Pode ficar pesado. Depende muito da doçura do prato. O segredo é, para pratos salgados, o ideal é usar a Brut, a Extra Brut. Para pratos levemente adocicados ou pratos salgados não muito fortes, usar a demi-sec. E para sobremesas bem doces, se for usar uma mousse de chocolate, uma torta de limão que é bem doce, o ideal é usar a Moscatel. Porque se eu tomo uma espumante Brut com uma sobremesa muito doce, vai ficar amargo o espumante no paladar. Então o ideal é pro doce, tão doce quanto. Para encerrar nosso assunto aqui de espumantes, para a gente chegar já no vinho, o espumante sempre deve ser armazenado gelado quando eu quero beber. Se você pode armazenar gelado para beber em casa logo mais, como o espumante não dura muito tempo... Mas ele não tem esse cuidado que o vinho tem, né? Por exemplo, quanto mais antigo, melhor. O espumante tem uma vida mais curta. Ele tem uma vida média de 2 anos. Então aquela ideia de guardar uma garrafa de espumante para tomar numa ocasião especial, a ocasião especial não pode demorar muito. Então o ideal é pegar a garrafa, colocar na geladeira e tomar em até 4 meses. Ou então, você pode guardar numa adega, como a gente tem aqui, e deixar ali por, no máximo, um ano e alguma coisa. Não guardar por muito tempo. Porque é diferente do vinho, né? Que quanto mais antigo, mais gostoso fica, né? Vamos começar, então, a falar sobre os vinhos aqui. Vinho tinto, né? Agora voltou esse friozinho e o vinho tinto a gente sempre lembra mais do vinho tinto no inverno porque ele não precisa ser tomado tão gelado, né? Sim. Qual a temperatura ideal do vinho tinto? O pessoal fala muito em temperatura ambiente. É a temperatura ambiente de uma cave, de uma adega, não é a temperatura ambiente do Rio Grande do Sul no verão, porque é calor. Então o ideal é até 20 graus. Então, por exemplo, hoje tá friozinho, tá fazendo 15 graus mais ou menos, eu posso tomar um vinho tinto à temperatura ambiente. Se tá frio, se tá calor, por exemplo, tá 30 graus lá fora, 35, como fez esses dias atrás, eu também coloco o vinho tinto uns 15, 20 minutos na geladeira antes de beber e tomo entre 14 e 20 graus. Essa é a temperatura ideal para tomar um vinho tinto. Tu falaste aí temperatura ambiente, né? Geralmente as pessoas guardam em adega. E quem não tem uma adega em casa? Ok. Né? Onde é que pode colocar o vinho? Onde é que não prejudica, de repente, colocar ele também? Num local fresco, seco, longe da luz. É importante que não tenha cheiro forte, nem umidade e também não fique chacoalhando, trepidando. Tem que ser uma adega como a nossa. Assim. Uma adega como a de vocês. Pode ser uma adega assim, pode ser dentro de um armário fechado, às vezes a pessoa tem um baú antigo. A gente brinca muito nos cursos de degustação falando que um lugar bom é o guarda-roupa. Porque é fresco, seco, longe da luz. É importante lembrar da garrafa de vinho sempre ficar deitada. Porque se ela fica em pé, a partir do 4º mês que ela está em pé, a rolha começa a ressecar. Ressecando, ela vai ficar quebradiça, vai deixar ar entrar em contato com o vinho. Então, por isso que eles ficam assim... Sempre deitada para umedecer a rolha. Nossa, que legal. E quais são as diferenças, né? Aqui tu trouxeste um vinho tinto fino seco. Esse aqui, qual é o tipo de vinho? Então nós temos 3 vinhos aqui. Um tinto encorpado, que é o Talento.
que é uma mistura de uvas. Nós temos o talento tinto. é uma mistura de uvas. É uma mistura. Nós temos aqui Cabernet Sauvignon, Merlot e Tannat. São 3 uvas diferentes no mesmo vinho. Um Cabernet Sauvignon, que o pessoal conhece bastante. Nesse caso é um vinho de médio corpo, ele não é muito encorpado. E nós temos um Chardonnay, que é um branco também de médio corpo, não tem muita potência, muita estrutura. São 3 vinhos diferentes para situações diferentes. Então, o branco, o Chardonnay, é para um prato mais leve, uma carne branca. O Cabernet Sauvignon, para um prato um pouquinho... para quem gosta de massa agora no inverno, um macarrão, um capelete. E o talento para uma carne. É o ideal assim. Mas, por exemplo, né, aqui tu me disseste que tem 3 tipos de uva. 3 tipos Cabernet, de uva. Merlot e Tannat. E Tannat. Como eu sei o sabor, por exemplo, assim, ó, Cabernet geralmente ele é um pouco mais seco ou não tem nada a ver com a uva? Não né? O tem a que ver dá com a esse uva. sabor seco? É o estilo de elaboração do vinho. Quando termina a fermentação do Como eu vinho... sei se ele é mais doce ou mais seco, né? Lendo o rótulo, se ele tem aqui seco, demi-seco ou suave. Então todo o rótulo de vinho vai indicar se ele é seco, demi-seco ou suave, mas tem alguns vinhos também que eles amarram a boca. Parece que a gente comeu um caqui verde, né? A boca fica toda amarrada. Esses vinhos têm mais taninos. E aí não tem como saber se eles têm mais tanino ou não. É porque muitas pessoas falam assim, mulher prefere Merlot porque Merlot é mais suave, mais adocicado. É errado, então. Porque a uva não tem nada a ver com a questão de ser teor de seco ou ser açúcar. suave. Não. O Merlot geralmente é um vinho que a gente chama de mais redondo. Ele é mais macio, porque o tanino dele é mais redondo. É um tanino mais trabalhado. O Cabernet Sauvignon, o Tannat, tem taninos muito rústicos quando o vinho está jovem. Então é um vinho que seca mais a boca, mas não tem nada a ver com o teor de açúcar do vinho. É um pouco mais seco, assim. Exato, ele pega mais, prende mais a boca. É um vinho, a gente costuma dizer tecnicamente que é um vinho mais duro, digamos assim. E eu preciso sempre ter uma água ao lado quando eu tomo o vinho? O ideal é sempre ter água porque o vinho é diurético, como o chimarrão, por exemplo. Então nós vamos eliminar líquidos no organismo. Então o ideal é hidratar o corpo. Não importa se é água com gás, sem gás, o importante é beber água e a medida é, para cada taça de vinho, a mesma quantidade de água. Com certeza, porque aí a pessoa também não fica se sentindo mal, né? Toma ali. Para saborear, por exemplo, né? Para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje aqui, vou comer uma carne branca. Vinho branco? Carne vermelha, vinho tinto? É uma regra que ajuda bastante, mas nem sempre funciona. Então, dá para quebrar essas regras? Dá para quebrar bem fácil. Pessoal, por exemplo, bacalhau é peixe, mas é um peixe que combina muito bem com vinho tinto. Se eu tiver uma carne vermelha, um bife grelhado, eu posso servir com alguns vinhos brancos. O importante é experimentar. A gente diz que para harmonização, se você tem um prato bom e um vinho bom, mesmo que eles não combinem muito, vai ser uma refeição boa. Agora, se os dois combinam, é perfeição. Com certeza, melhor ainda. Vinícius, adorei te receber aqui. Obrigado. Muito obrigada pela presença aí e pelos esclarecimentos aí sobre espumantes e vinhos. Agora você confere o nosso Você Sabia de hoje. Roda aí. Você sabia que comer somente banana na prática de exercícios físicos não diminui as famosas cãibras? O segredo está na hidratação. Portanto, tome meio litro de água antes do treino e 200 mililitros a cada 15 minutos de exercício. Procure também tomar sucos cítricos. A acidez ajuda a aliviar os espasmos musculares. E outro segredinho é amarrar um barbante no tornozelo. Não custa tentar. Ou seja, faça alongamentos, troque a banana por um suquinho de laranja, amarre o barbante no pé e aí já pode começar a correr. Será que essa história do barbante funciona mesmo? Bom, não vou conferir para ver se funciona. Vou pro intervalo e já estou de volta com mais TPM. Fica aqui comigo.